Olá, estamos começando mais um podcast Agroconecta. O meu nome é Marcos Barbosa Ferreira, sou professor no mestrado em agronegócio sustentável. O podcast tem o objetivo de discutir o agronegócio com ideias sustentáveis com todos, numa linguagem para todos. Hoje nós estamos recebendo a professora Bianca Alves Correia, que é minha colega professora aqui também no mestrado. Esse podcast é fruto do programa do mestrado em agronegócio sustentável da Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela está em parceria com os cursos de comunicação e agronomia. A professora Bianca é formada em biologia na Universidade da Região da Campanha, em Bagé, Rio Grande do Sul. Aí ela continuou lá no Rio Grande do Sul e ela fez mestrado e doutorado em fitopatologia, né, professora? Exatamente. É isso mesmo. Pela Universidade Federal de Pelotas. Exatamente. Que bom. Hoje o tema do nosso assunto vai ser sobre microbiologia do solo. Professora, o que vem a ser a microbiologia do solo? Qual que é essa importante? Tanto para o solo, né, e para as plantas. Sim. Marcos, primeiro é um prazer para mim estar aqui contigo, né? É sempre muito bom falar sobre os pequenos, grandes, notáveis, que eu costumo dizer, porque tratar da microbiologia do solo é entender como aquela dinâmica dentro de pequenas porções de solo podem e potencializam a agricultura. Então, entender a microbiologia do solo é entender como todos os processos que ocorrem dentro desse ambiente possibilitam a gente de ter uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa, porque isso é uma das coisas que a gente tem que pensar muito na agricultura atual, né? Nós saímos de uma agricultura extremamente convencional, onde o uso largo de produtos fitossanitários tiveram um embate muito grande sobre os micro-organismos. Então, a ação desses produtos fitossanitários ao longo aí da agricultura até, a gente pode dizer aí até os últimos 10 anos, foi muito forte, porque todos esses produtos faziam com que a gente tivesse uma ação biocida, ou seja, eliminava, além de populações que eram as populações X de micro-organismos que eram prejudiciais, também eliminava populações de micro-organismos extremamente benéficos e outros neutros. Ou seja, o que é essa neutralidade dentro de microbiologia do solo? É a presença daquele micro-organismo sem provocar nenhum dano para a agricultura em si, mas fazendo parte de cadeias tróficas muito importantes dentro daquele agroecossistema e do ambiente solo em si. Então, trazer à tona essa agricultura de uma forma regenerativa, que tenha um papel de regenerar aquele agroecossistema, possibilitando que a gente tenha maior produção, maior produtividade, das diferentes culturas que a gente estabeleça naquele ambiente, isso é muito importante. Então, esse assunto, ele vai aí, a gente levaria dias conversando sobre isso, né? Porque é um assunto extremamente importante, trata de organismos muito pequenos, microscópicos, né? E que tem uma ação muito direta sobre a agricultura. Então, entender microbiologia do solo é potencializar a agricultura no Brasil, e se a gente for pensar no nosso cerrado, é potencializar ainda mais o cerrado para que ele se torne cada vez mais competitivo frente às diferentes escalas de agricultura que nós temos. Legal. Então quer dizer, quando você fala em micro-organismos do solo, você está falando da vida do solo. Da vida do solo, a saúde do solo, né? Hoje em dia a gente tem esse termo que há um tempo atrás não era muito utilizado sobre saúde do solo, mas o solo ele é um ambiente em que ele tem uma estrutura física, porque toda a origem morfológica das rochas que compõem aquelas porções de solo, nós temos essa estrutura física, essa estrutura mineral, mas agregado a isso nós temos a atividade biológica, nós temos a ação direta de micro-organismos que ali se mantêm e que ali agregam partículas de solo, fazem com que a gente tenha uma porosidade maior daquele ambiente, retendo água. Outras populações de micro-organismos têm um papel diretamente relacionado com o estresse hídrico, então ele mantém aquele ambiente úmido para que a planta consiga sobreviver dentro daquele ambiente. Então isso daí é sempre, eu digo, né, assim, é assunto para vários dias, porque entender da microbiologia é muito importante e vasto dentro da agricultura, né, muito necessário. Muito legal. Bom, aí eu fico pensando, então, dentro dessa informação, nós falamos de solo. Sim. Então, no conceito de fitopatologia, que é o seu conhecimento, então, patos, doença, né? Sim. Doença de plantas. Exatamente. Então, a gente está saindo do micro-organismo. Então, qual que é essa correlação? Solo,
planta e os micro-organismos, eles podem adoecer como? Por quê? Quando? Onde? É engraçado a gente entender, e às vezes a gente tem essa visão que os micro-organismos só são prejudiciais. Não, muito pelo contrário. São poucos aqueles, se a gente for pensar, né, no tamanho da agricultura em si, são poucos aqueles que são prejudiciais. Mas o que aconteceu dentro da agricultura e da evolução dela, né, ao longo dos tempos, né, Marcos? Nós viemos aí de uma agricultura pequena, houve a necessidade da gente aumentar os nossos campos de produção e aumentar também os sistemas de manejo dentro desses campos. Então, nós tínhamos antigamente uma agricultura que é o que a gente está retornando agora, né? Com pouco movimento do ambiente solo, e depois nós fomos para uma agricultura ali que havia a necessidade, né? Quando foi chegando os implementos agrícolas no Brasil, junto com os europeus, foi havendo a necessidade naquela época de revolver o solo, de deixar esse solo à mostra, e com isso, ao longo do tempo, tanto os micro-organismos benéficos, os neutros e aqueles que tinham esse potencial, né, para que ao longo do tempo se tornassem patogênicos, eles foram passando sobre processos de estresse. Então, ao longo da evolução, nós tivemos alguns micro-organismos, né, algumas estirpes dentro de bactérias, de fungos, que tiveram esse desenvolvimento para se adaptar àquele ambiente. E aí a gente entra com um monocultivo, que é dentro de uma área sempre a mesma cultura, né? E com muito revolvimento do solo. Então há um estresse para o ambiente solo. Deixa o solo desnudo, descoberto, sem nenhum tipo de cobertura. Isso é extremamente importante hoje. Hoje a gente já tem uma agricultura completamente diferente disso. Apesar de que algumas regiões do nosso país a gente ainda encontra esses solos desnudos, aração profunda, né? E isso é muito prejudicial, né? Algumas técnicas aí diziam que era para revolver e deixar o solo oxigenado, ou seja, levar o oxigênio para ali. Só que tu leva o oxigênio e acaba também prejudicando em alguns pontos, né? E aí, ao longo da evolução, alguns micro-organismos começaram a se adaptar a essas questões de monocultivo. E com isso, eles passaram a usar essa planta como fonte nutricional. Mas por que foi usar a planta como fonte nutricional? Porque estava havendo uma redução da sua cadeia trófica natural, ou seja, ele tirava do solo, eu tirava um outro micro-organismo para me alimentar no solo, não tenho mais. Então, ao longo do tempo, eu vou ter que me adaptar àquilo ali. E com isso, a gente foi encontrando aí algumas outras espécies que passaram a ter genes de virulência, a passar esses genes para a sua prole, ou seja, para suas gerações futuras, e com isso, esses genes de virulência passaram, então, a causar esses problemas aí que eu gosto muito de dizer. A presença de doenças no campo, ela não é uma regra, ela é uma exceção. Porque mesmo que a gente tenha, né, que tenha havido todo esse processo de estresse levando a essa situação, nós tivemos outros micro-organismos que caminharam para uma outra direção, que é se adaptar para usar como fonte nutricional esses micro-organismos que são fitopatogênicos. O que é isso daí? Desculpa te Sim, mas eu acho que fica legal. Até eu já ouvi falar isso do solo doente. Exatamente. Então quer dizer que o que a gente aprendeu aquela vez, né? Puxou agora, eu vou puxar para a próxima aqui, que eu acho que é o plantio convencional. Sim. Arar, passar a grade, exatamente. Que antes era sinal que você estava fazendo certo, e hoje mudou isso. Isso é muito histórico, né, Marcos? Isso vem junto com a história da agricultura. O que acontecia? Os europeus que trouxeram toda a parte de implementação agrícola para o Brasil, aqui um solo tropical, né, um clima tropical, vinham eles da Europa, onde tinha um clima temperado, acostumados com o quê? Existe uma época do ano em que essa porção de solo fica coberta por gelo, eles precisavam naquela época, então, revolver para fazer com que aquele solo... Né? Isso, porque o solo ficasse o quê? Agricultável. Então, com isso, eles também foram levando para a nossa agricultura que trouxeram esses hábitos e esses costumes. Só que o que acontece? Aqui, o nosso solo é um solo diferente. E dentro do Brasil, que praticamente é um continente, né, tamanha vastidão desse país, nós temos solos dos mais diferentes tipos e que não havia necessidade disso daí. Então, na década de 70, né, um agricultor no Paraná, um produtor no Paraná, trouxe a técnica do plantio direto, que era manter o quê, né? Parar de trazer esse processo de aração e gradagem do solo e plantar, e depois, próximo ao processo de colheita, colhe aquele material e vai ficar a palha.
qual é o papel dessa palha, né? Dessa palhada da cultura antecessora? Palha do milho. Sim, a palha do milho, soja, do um milheto. qualquer coisa. Aí vai depender muito da região do nosso país, né? Se a gente for pensar lá, né? Rio Grande do Sul, aí ele vai ter ali na entre-safra, ele vai ter a aveia, o azevém, as forrageiras Aquela em geral. matéria orgânica que sobrou, você deixa. Deixa. E faz o plantio com o mínimo de movimentação no solo possível. Então aí vieram várias técnicas, né, de plantio. Aí vem o plantio no mínimo, né, o plantio direto, vem o plantio convencional, que em algumas regiões ainda é utilizado, né? Então, o que isso faz? O que essa palhada que fica ali, ela proporciona? Em primeiro lugar, retém umidade. Faz com que aquele solo não fique exposto à chuva, à lixiviação. Então, assim, contribui também para a estrutura física do solo, com que a gente não perca a parte estrutural, porque o solo é o quê? Seria assim, igual compactação. Exatamente. Compactado, nem micro-organismo desenvolve, né? Exatamente. Porque aí, por que o micro-organismo não vai desenvolver? Está faltando oxigenação, está faltando oxigênio, e a gente tem ali, dentro da classificação de micro-organismos, né, aqueles que são aeróbicos, que precisam de moléculas de oxigênio livre, aqueles que já não precisam tanto, aqueles que com poucas moléculas de oxigênio livre, eles estão sobrevivendo, e temos aqueles que não precisam. Não precisa ter oxigênio. Mas dentro do plantio direto existem uma infinidade de situações que vai Então, beneficiando. no plantio convencional, você pega aquele que não precisa de oxigênio, joga aqui para cima, Joga ele para ele cima. morre. Exatamente, a população dele diminui. Exato. Só que eles têm que se adaptar. Não posso morrer, eles se adaptam. Exatamente, só que isso leva um tempo, não é rápido, não é dentro daquela direto. cultura. E no plantio Você direto, preserva e você... exatamente isso. Além disso, a gente preserva ali uma população de micro-organismos que a gente chama de neutro, e fica muito assim em voga, às vezes, esses neutros não provocam nada, não fazem nada. Eles fazem parte, sim, da cadeia trófica. Então, eles não provocam nada. Exatamente. Aquela comunidade. A bactéria boa, exatamente, que a gente chama de comunidade microbiana. Então, ali tem de tudo. Os bonzinhos, né, os maus e aqueles que estamos aqui. Mas eles vão fazer parte dessa cadeia trófica, servindo de nutriente para aqueles que são prejudiciais e para aqueles que são benéficos também. Então, manter essa comunidade ativa, e quando a gente fala em ativa, Marcos, e relaciona com o plantio direto, é manter oxigênio, manter diferentes níveis de oxigênio, porque a gente tem micro-organismo que usa e não usa, manter aquela palhada vai ser decomposta, e com isso eu tenho implementação de nitrogênio, de carbono naquele ambiente solo, e com isso todos os micro-organismos daquela comunidade microbiana são beneficiados diretamente, certo? Uma coisa que também é muito interessante, que a gente vê muito aqui no Cerrado, são os sistemas de manejo onde a gente envolve a pecuária junto. Certo? Então, a gente envolve a lavoura, a pecuária, e qual seria o papel, né? Por que a pecuária? Qual o benefício? Se a gente for pensar nas fezes, na urina dos animais, tem altas doses. É um repositório. É um repositório de nitrogênio, é um repositório microbiano também. Então, isso a gente só tem benefício. Falando, Bianca, a gente faz um comparativo com o rumen. Sim. O rumen, ele tem mais de 3.000 bactérias. E pelo visto, no solo, essa comunidade, ela se autoalimenta. Exatamente. Autoalimenta, né? Exatamente. Porque o animal vai comer o capim do solo, ele vai estar contaminado com bactéria, um dia pode estar mais úmido, outro não. Exatamente. E aí é uma troca. Então, às vezes, um solo doente, ele também pode interferir, possivelmente, lá. Exatamente isso. Então, uma coisa vai levando a outra, né, Marcos? Então, assim, é um caminho... Entender da o caminho da microbiologia é realmente entender de inter-relações ecológicas. Mas você falou uma coisa aí que está em voga direto, super bonito, todo mundo fala, sobre o carbono. Sim. Né? E aí, você tem pesquisado aí, tem feito um trabalho bem legal, que saiu uma divulgação agora na semana passada. Sim. Então, que é com essa relação, né, do mestrado profissional com a agropecuária sustentável em relação à produção e sequestro de carbono. Sim. Como que os micro-organismos funcionam especificamente por isso? Como que você pode utilizar isso para ver se eles estão fixando? Então, isso aqui eu sei que é o seu trabalho. Ok, Marco. Então, assim, isso daí para mim é como se fosse assim, é a possibilidade que tem da gente falar de tudo que conhece. Exatamente, falar de tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, é um caminho sem volta, né, dentro da microbiologia. Eu faço parte, né, assim como tu também faz,
da equipe que trabalha no projeto Carbono Neutro, né, numa chamada aí da Fundect do ano retrasado, né? Então a gente está trabalhando, nós temos 2 frentes, nós temos 2 projetos aí com carbono neutro, né, que foram aprovados, mas o que está finalizando agora é um que está em conjunto, né, com os pesquisadores da Embrapa, Gado de Corte, onde eles têm lá Agraer. na Agraer, também o do Baru, né? Mas o que está finalizando aí é esse em associação com a Embrapa, né? Então lá eles têm 11 sistemas de manejo. Dentro desses sistemas de manejo são sistemas diferentes de produção, né? Então tem inserido ali sistemas de manejo daquele ambiente solo dentro de sistemas de produção diferentes. Então tem integração lavoura-pecuária, sistema convencional de plantio, sistema de plantio direto, sistema de lavoura, pecuária e floresta. Então aí entra o componente arbóreo, que tem um papel extremamente importante, né, também, que traz muito dessa questão nutricional para o ambiente solo também. E o que acontece ali? A gente entende muitas vezes o quê? Tudo que está da terra para cima a gente entende pela parte de produção. Quanto que deu de produção e quanto que deu de produtividade. Agora, muitas vezes a gente não entende como que aquela planta chegou dentro daquilo, mesmo estando associado com fertilidade, fertilizantes químicos sintéticos, mas chega uma hora que eles também vão se extinguir ali naquele ambiente. E aí, quem que faz o outro papel? Né? Se a gente for pegar aí um exemplo mesmo, a cultura da soja no Brasil, toda ela é usada inoculante. O que é o inoculante? Certo? O inoculante é uma bactéria, tá? No caso específico da cultura da soja, para cada cultura que é possível o uso de um inoculante bacteriano, a gente vai ter uma estirpe específica dessa bactéria, então vai ter uma espécie específica, né, bem redundante mesmo. Então a gente tem o Bradyrhizobium japonium, tá? Que é o nome da bactéria que é utilizado na cultura da soja. Estirpes diferentes, porque para o Mato Grosso do Sul vai ser uma, para o Rio Grande do Sul vai ser outra, em decorrência das condições de adaptabilidade desse micro-organismo às condições de solo de cada região, certo? Então isso também interfere muito. E aí a gente entender como que essa bactéria age, no solo, né? Ele vai começar a fazer parte daquele ambiente solo. Para a planta aproveitar isso aí. Para fixar nitrogênio atmosférico para a planta. Por quê? A gente tem no solo diferentes fontes de nitrogênio, certo? Mas será que nós temos diferentes micro-organismos que vão conseguir usar essas diferentes fontes de nitrogênio e disponibilizar para a cultura? Ou seja, está lá, mas a cultura está lá e não consigo pegar. Exatamente. Então, a gente tem essas especializações, essas especificidades, né, de estirpes de bactérias associadas a uma cultura que vão fazer o quê? No caso do Bradyrhizobium, fixar o nitrogênio atmosférico e manter ele para a planta, levar ele para a planta, certo? E os outros nitrogênios que estão ali, os outros tipos, as outras formulações, as outras fontes, as outras moléculas de nitrogênio e de N outros elementos. Quem faz a disponibilidade? Quem solubiliza um fósforo? É um parceiro. Certo? E aí, A quem é planta esse parceiro? faz a 10%. Exatamente. Opa, é um parceiro que vai te E ajudar. é esse o meu papel no projeto do Carbono Neutro. É encontrar esses Os parceiros. parceiros. Exatamente. E também identificar, é curioso, porque Uhum. você consegue fazer análise do solo, estando junto com esse projeto, Sim. a gente vai descobrindo coisas novas. A gente, quando vai fazer alguma análise científica do sangue, análise de sangue, você vê lá fosfatase alcalina, fosfatase ácida. Exatamente. E você consegue analisar no E a solo gente também consegue. fosfatase, né? Exatamente isso, Marcos. Isso é o metabolismo da Exato. bactéria. Os micro-organismos que estão ali naquele ambiente, dentro do projeto Carbono Neutro, qual é o meu papel na microbiologia do solo? Existem diferentes papéis ali. O primeiro é isolar micro-organismos, certo? Reconhecer quais são os gêneros, pelo menos. Às vezes a gente não consegue chegar na espécie, porque a gente não prospectou no projeto buscar a espécie de micro-organismo. É um aprofundamento. Exatamente. Mas a gente queria conhecer e reconhecer os grandes grupos que aparecem ali. Então, esse é o meu papel. Então, ali eu separei bactérias. Dentro das bactérias, aquelas que são fixadoras de nitrogênio. Conhecidamente. Certo, conhecidamente. Então, a gente faz isso como? Por meios específicos, meios de cultura que são específicos. Mas isso para aqueles micro-organismos que crescem em meio de cultura, certo? Aí depois... Você pode tirar e ele não cresce. Aí tem uma outra estratégia que eu vou te falar agora, Marcos. E aí eu tenho as bactérias, dentro das bactérias, as fixadoras de nitrogênio atmosférico. Depois eu tenho o grupo dos fungos. Dentro dos fungos, a gente está voltado para os tricodermas. Claro, a gente quer ver que tem tricoderma. Qual tricoderma?
E qual é o papel do tricoderma dentro da agricultura, né? É um fungo habitante de solo, ou seja, ali é que ele vive, e o papel dele é promoção do crescimento de plantas. Além disso, exatamente. Além de promover o crescimento de plantas, ele também trabalha bem relacionado com controle biológico de doenças de plantas. Por quê, Marcos? Existem alguns micro-organismos e uns organismos em que a gente não tem moléculas químicas sintéticas que sejam funcionais, sejam ativas contra eles. Sim. Ou seja, você não tem como... Eu não tenho. E aí como? Só conviver? A gente pode conviver, mas eu também posso conviver minimizando danos. Aí você acha um inimigo natural. Exatamente Então, isso. Os tricodermas, eles podem ser inimigos naturais. Podem ser considerados, sim. E as actinobactérias, que são bactérias que têm aí uma classificação, né? Um comportamento semelhante a fungos e semelhante a bactérias. Elas têm algumas semelhanças entre fungos e bactérias, então, né, segundo a literatura, eles são aí um grupo de organismos que estão em processo de evolução ainda. No meio do caminho. Mas são considerados bactérias, porque as células delas são células de bactérias. Procariontes. Mas tem um detalhe, são bactérias que são capazes de produzir estruturas para sobreviver no solo. Como as hifas. Isso. Então, isso já é uma facilidade. Então, esse é uma parte do meu papel dentro do projeto Carbono Neutro. A outra parte, falei aí daqueles micro-organismos que a gente consegue isolar em meio de cultura. Mas tem micro-organismos que eu não consigo isolar. E aí eu deixo eles, não avalio eles. Assim, você não consegue isolar? Como você não consigo, hein? Como é que eu vou identificar? Então, a gente tem uma outra técnica que a gente trouxe para esse projeto, né, do Carbono Neutro, que é o Biolog Ecoplate. Certo? Ali são placas semelhantes a placas de ELISA que a gente faz para teste, para ver se a planta tem doença viral ou não. Então, são placas com 31 fontes de carbono. São 31 fontes de carbono, certo? E ali eu cultivo, tá? A minha bactéria, os meus micro-organismos. E qual é a resposta que me dá, Bianca? A resposta é o perfil fisiológico. Então, ali, se os micro-organismos usaram aquelas fontes de carbono, está indicando que aquele ambiente está ativo. Consomem aquilo ali. Consomem essas fontes de carbono, são ativos, certo? E aí a gente tem um outro grupo. Tem um outro teste que a gente faz, que são daqueles micro-organismos lá dentro das bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico. A gente pega um grupo delas para levar, então, para a identificação depois a nível de gênero e espécie, para reconhecer dentro daqueles agroecossistemas implantados lá na Embrapa, isso no futuro, né? Reconhecer quais são os potenciais micro-organismos que poderão, no futuro, dar origem a um bioproduto ou um bioinsumo. Certo? Isso leva para uma outra pergunta que é legal, mas vamos lá. Então, vou fazer um resumo bem interessante aqui que eu achei. Então, você entende como que esses se interrelacionam, você consegue identificar o quanto ele pode ser excelente para a planta. Exatamente. E você pode isolar ele para usar como um inoculante lá na frente. Exato. Lá na frente posso isolar. Exatamente. Essa é a beleza da ciência, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, com esse projeto, se eu não me engano, você me ajuda aqui, eu acho que tem mais de 22 anos que eles estão seguindo nesses plantios, né? Exatamente, aquela área, né? Exatamente. Naquela área. Então, você consegue fazer um estudo que já vem de longo prazo e ver até hoje o que cada cultura dessa... O que cada sistema implementou dentro daquele agrossistema. E fora as enzimas, né, Marcos? Porque também tem as enzimas que são enzimas, né? São enzimas muito específicas, são 3 enzimas bastante específicas que a gente consegue caracterizar elas, ver a presença delas através de um teste que chama BioAS, que foi desenvolvido pela própria Embrapa, né? Uma avaliação daquele solo com relação a essas enzimas. Aí, qual é o papel, Bianca? Ali vai nos dizer o quê? Essas enzimas, a gente diz que elas são enzimas que não se degradam com facilidade, elas vêm se mantendo ao longo desses sistemas de manejo. Né? Então, quanto maior presença dessas enzimas, quanto maior o índice delas, é sinal de que aquela população microbiana dentro daquele ambiente esteve ativa, bem ativa ao longo do tempo. E aí você pode falar, olha, então, aí que eu acho que vem aquele papel da Embrapa, falou, olha, façam assim porque o solo vai continuar... Exato. Ó, esse sistema de manejo dentro desse sistema de produção funciona. Melhor, fixa mais carbono. Exatamente isso. Aumenta a atividade microbiana do solo, né? Mantém a população ativa, porque não adianta só
aumentar a população microbiana. Aumentar cresce, mas cresce. E se falta nutriente? Função, né? Então tem que crescer e ter função. Então esse é o papel também do projeto. E é que você acredita que a gente já está quase acabando o tempo? Eu já estou querendo chorar. Porque o assunto é muito legal. Então, para a gente ir fechando aqui. Então, esse caminho que você está fazendo, não exatamente é isso que você está buscando, mas ele é exatamente o caminho que as indústrias buscam para colocar no mercado os inoculantes. Fala um pouquinho dos inoculantes em termos de tipos de inoculantes. Você joga no solo? Tá. Você usa na semente? Assim, dentro da nova legislação aí, né, a gente teve algumas instruções normativas que começaram a ser implementadas desde 2020, né, maio de 2020, para que a gente entenda o que é inoculante, o que é biofertilizante e o que é bioinsumo. Então, são coisas diferentes, né? Obviamente que os inoculantes eles podem estar muito próximos ali dos biofertilizantes, mas os inoculantes são, o próprio nome está dizendo, são micro-organismos, certo? E os mais conhecidos aí que a gente já tem são micro-organismos utilizados no tratamento de sementes, no caso aí da soja e da cultura do feijão também. A gente trata a semente com esses micro-organismos e eles vão potencializar a cultura fixando o nitrogênio atmosférico, certo? Mas e aí, outras formas? Não, a gente tem, por exemplo, o Azospirillum, né? O Azospirillum já é um camarada aí que faz barba, cabelo e bigode, a gente costuma dizer, porque ele fixa nitrogênio atmosférico, usa outras fontes de nitrogênio que podem estar no solo, certo? E também solubiliza fósforo. Que é um dos mais caros. Um dos elementos, na adubação. Um dos insumos, né, mais caros dentro da agricultura. Então, com ele você consegue, vou chutar aqui, você consegue diminuir o uso e o custo de produção, diminuir o uso do... Isso, ao longo do tempo, né, Marcos? Não que a gente, assim, começa a usar o Azospirillum nessa safra e eu já... Não é assim. É ao longo do tempo, por quê? Tu tem que aplicar aquilo ali ao longo de várias safras para poder potencializar o efeito desse micro-organismo no ambiente. Nós temos uma seção aqui que chama Mitos ou Verdades. Eu acho, assim, que você já respondeu, mas vamos lá. Vamos lá. De repente você fala um pouco mais. As bactérias, quando a gente fala em micro-organismo, a gente já associa a doença. Sim. Então, seria, né? Mito ou verdade que as bactérias, que os micro-organismos causam doenças? Só doenças? Não. Não. A gente não pode pensar desse jeito. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? A gente tem aí grupos de micro-organismos que ao longo do tempo se adaptaram aos sistemas de monocultivo e com isso passaram a ser prejudiciais para algumas partes da planta e para algumas culturas, certo? A gente vem vendo aí ao longo dos tempos, por exemplo, aí já não é... A gente chama de micro-organismo por ser microscópico, mas os fitonematóides, que são, né, são animais, a gente pode dizer assim, né? Então, os fitonematóides foram se adaptando e hoje a gente tem aí o Brasil em alerta com esse grupo de organismos. Que não tem nada que vença a ele. Que não, tá difícil, né? Então, a gente tem hoje a convivência ou, então, mudar o sistema de manejo da cultura. Associar outras estratégias dentro daquele sistema de manejo que dificultem a vida dele. Ele atrapalha a absorção? Nós temos aí, dentro dos grandes grupos, né, de fitonematóides, nós temos os principais, são aqueles que causam endoparasitismo, ou seja, ele fica na raiz, certo? Se nutrindo da raiz, e aí aquela raiz ela faz uma hipertrofia, ela aumenta de tamanho e a presença da fêmea daquele fitonematóide no sistema radicular impede a translocação de água e nutrientes. Então, como que a planta vai desenvolver? E nós temos um outro grupo aí também, bem complicado, que são os pratilencos, que eles têm uma outra ação, que é entrar e sair do sistema radicular. E essa entrada e saída vai fazendo ferimentos no sistema radicular e dando porta de entrada para outros fitopatógenos. Então, que fique bem claro, os micro-organismos não são todos causadores de doenças em plantas, certo? Nós temos uma vastidão de micro-organismos que são benéficos e com isso a gente poderá aí ao longo, e já temos aí mais de 300 registros dentro do Ministério da Agricultura de bioinsumos produzidos a partir de micro-organismos. Então, é mito aí, tá? Micro-organismo não é todo mundo prejudicial, não. Você fala de bactéria que ela é malvada. Na realidade, que a gente viu, não existe uma bactéria, micro-organismo, né? Malvado ou bom, existe o oportunismo.
Exato, né? Dependendo da desequilíbrio. situação, o desequilíbrio, né? O desequilíbrio dentro dos agroecossistemas vai procurando. Então, assim, a agricultura, ela chegou num ápice onde a gente chegou aí num problema muito grande com relação ao solo e aí, consequentemente, os micro-organismos foram os primeiros a serem atingidos e, com isso, a cultura que lá se estabelecia também foi prejudicada. E agora a gente está buscando um outro sistema, uma outra forma de agricultura. E que está sendo muito bem vista por grandes produtores, por pequenos produtores que já querem começar implementando diferentes estratégias de manejo para buscar o quê? Conviver e aquele que, e quando convive, mantém o equilíbrio, que é reduzir a densidade populacional dos micro-organismos que são prejudiciais. Excelente. Certo? Professora Bianca, foi um papo muito bom, muito Obrigada, legal. Eu Marcos. espero que tenha dado luz para um monte de coisa que a gente nunca ouve falar no dia a dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, no Marcos. podcast Foi um Agroconecta. prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma tarde muito proveitosa. E vamos ver depois, no final desse experimento, Uhum. você traz os resultados para gente. Trago sim. Pode deixar. Mais microbiologia do solo. Ótimo. Obrigado, Bianca. Obrigada, Marcos. Obrigado, pessoal. Obrigada.